Povo de Deus, paz seja convosco. O tema da nossa revista, Conquistando as Promessas de Deus. Já estamos na aula 7. Hoje falaremos sobre Jacó, um dos personagens bíblicos mais conhecidos. Na verdade, Jacó cresceu em uma família onde ele aprendeu a herança do engano, aprendeu a mentir, a trapacear, a tramar para alcançar aquilo que ele queria. Os resultados foram terríveis, mas Jacó teve um encontro transformador com Deus. A partir dali, a promessa de Deus mudou a vida de Jacó. Deus prometeu a ele presença, proteção e triunfo. Então, assista essa aula e participe da Escola Bíblica Dominical. Professores e professoras, meus irmãos e minhas irmãs, já estamos na aula de número 7. Hoje falaremos sobre Jacó. Jacó, certamente, é um dos personagens bíblicos mais conhecidos. Claro que nem sempre a visão que as pessoas têm de Jacó tem sido uma visão positiva. Com razão, Jacó fez muitas coisas das quais ele certamente, lá na frente, não teria muito orgulho. Agora, o Deus gracioso, o Deus de amor, entrou na vida de Jacó e o transformou. Nós começamos a primeira parte da nossa lição falando sobre a crueldade de Jacó. A introdução da nossa revista diz que Jacó tinha tudo para ser um terrível fracasso. Você poderia perguntar por que razão, por que motivo Jacó tinha tudo para ser um terrível desastre? Bom, a resposta poderia estar na própria família dele. O Dr. Paul Stevens escreveu um livro sobre Jacó, um livro muito importante, e eu quero até recomendar esse livro para os irmãos e as irmãs. Procure esse livro do Dr. Paul Stevens, A Espiritualidade na Prática, da editora Ultimato, e ali ele fala muito sobre Jacó. Paul Stevens começa dizendo que a vida de Jacó, ou o cenário da vida de Jacó, poderia ser assim resumido. Jacó teve um pai distante, Jacó teve uma mãe super protetora, Jacó teve um irmão dominador, Jacó teve esposas às quais ele não conseguia agradar, Jacó teve um sogro manipulador, Jacó teve filhos alienados uns dos outros. Portanto, perceba você que Jacó teve tudo para ser um terrível fracasso. No entanto, Deus se revelou a Jacó e a sua vida então mudou. A primeira parte da nossa lição trabalha ali a ideia da formação da personalidade. Eu não vou me deter aqui trabalhando esses conceitos, principalmente da área da psicologia, mas você pode, professor, professora, na sua aula, trabalhar com mais profundidade essa questão. Fato é que da área da personalidade, nós queremos destacar aqui alguns aspectos interessantes que a nossa lição traz. Temos ali uma informação de alguns autores da área da psicologia, dizendo que os 3 principais domínios ou aspectos do eu são o físico, o cognitivo e o psicossocial. O que nos interessa aqui é apenas o psicossocial. Por quê? Porque as emoções, a personalidade e as relações sociais são aspectos do desenvolvimento psicossocial. Na sequência, a nossa lição, ela diz que os pais podem, de alguma forma, contribuir para o bem ou para o mal no que tange a formação da personalidade, do caráter dos seus filhos. Não estamos nem tratando a ideia do temperamento, por entender que ali existiria uma carga genética um pouco mais significativa. Mas estamos falando de caráter, que tem a ver com a escolha que nós fazemos diariamente, e essas escolhas, então, vão definindo o nosso caráter. Aliás, há um pensamento que diz que se você plantar um pensamento, terá uma ação. Tendo uma ação, você terá, então, consequentemente, a definição de um hábito. Esse hábito vai definir o seu caráter e o caráter, então, definirá o seu destino. Devemos, portanto, tomar cuidado com aquilo que nós pensamos,
porque aquilo que nós pensamos pode desembocar na prática, essa prática se tornar hábito, o hábito definir caráter e o caráter determinar o destino. Muito bem, já pontuamos aqui que o caráter de Jacó não era o mais louvável. A resposta está na própria família. Aqui na lição, nós chamamos a atenção dos professores e professoras, alunos e alunas, para uma afirmação do Dr. George Maldonado. Ele escreveu um livro falando sobre as famílias da Bíblia e, é claro, no livro o autor apresenta algumas das anomalias, algumas das sérias deficiências das famílias, principalmente ali no período patriarcal. A respeito da família de Jacó, ele dirá o seguinte: a herança do engano é um traço da família de Jacó e as tensões não resolvidas entre Isaac e Rebeca afetaram a vida deles. Perceba você que nós estamos falando então de uma família que para muitas pessoas é uma família padrão, é uma família modelo, é uma família referência. Dr. Jorge Maldonado está dizendo que não. Esta família tinha um sério problema com aquilo que ele chama de herança do engano e isso marcará de maneira negativa a vida dos filhos. Voltamos novamente ali ao Dr. Paul Stevens. Ele diz o seguinte: nós precisamos olhar com mais atenção para a influência de Rebeca sobre a vida de Jacó. Ele diz o seguinte, que Rebeca é um tufão de atividade enérgica e empreendedora, um redemoinho contínuo de atividade intencional. E ele resume dizendo o seguinte, que Rebeca está por trás do preparo da comida, do figurino de Jacó e da estratégia para subtrair a bênção. Portanto, se nós olhamos para Jacó e percebemos ali um caráter deformado, precisamos olhar então para a estrutura paternal, maternal de Jacó e perceberemos ali então algumas características negativas que ajudaram a forjar o seu caráter. Infelizmente, Jacó, a partir dali, dessa herança do engano que ele percebe no próprio lar, vai aprender até mesmo a mentir para obter a bênção de Deus. Mas continue conosco, em seguida vamos falar um pouco mais sobre Jacó e, é claro, sobre o irmão de Jacó, Esaú, e perceberemos que Esaú também não era modelo, não era referência. Continue conosco, esta aula muito focada na família está muito boa. Continue com a gente. Povo de Deus, vamos aí dando sequência à aula 7, falando sobre Jacó. A ideia da aula de hoje é destacar a luta com honradez pela promessa de Deus. Nós, às vezes, encontramos pessoas que até têm promessas de Deus, mas elas não esperam o tempo certo para que a promessa se cumpra e elas tentam, através dos seus próprios recursos, através das suas próprias estratégias, alcançar a promessa do eterno. Foi o que Jacó fez. Ele queria tanto a promessa de Deus, a bênção de Deus, que era até mesmo capaz de mentir para obtê-la. Ainda na parte 1 da nossa lição, nós aprendemos que mentir não era uma dificuldade para Jacó. Ele mentiu sobre o seu nome, ele mentiu sobre a refeição, ele mentiu sobre a providência de Deus, ele mentiu sobre a sua própria identidade. Então, nós olhamos para a vida de Jacó e aprendemos ali alguns traços negativos que o homem de Deus, a mulher de Deus, certamente deve evitar. Aqui nós precisamos, então, fazer uma correção no nome Jacó. Muitas pessoas dizem que Jacó significa necessariamente o enganador. Então, a pronúncia do nome Jacó, para muitas pessoas, seria exatamente isso. O Wiersbe explica que, na verdade, Jacó vem de um termo hebraico, Jacob, que significa Deus proteja. Então, perceba aqui uma correção importante no que tange ao nome de Jacó. No entanto, esse nome que significa que Deus proteja
por soar como Acabe, que quer dizer calcanhar, ou Acabe, que significa espreitar ou surpreender, recebeu a alcunha negativa de ele agarra meu calcanhar ou enganador. Está claro então que Jacó não era o filho predileto para Deus a partir das próprias qualidades de Jacó. Pelo contrário, o que nós já pontuamos aqui nesta aula importantíssima é que Jacó cresceu em uma família que lhe apresentou a herança do engano e por esta razão ele não tinha problema em mentir para obter aquilo que ele queria. Agora, tiremos os olhos de Jacó e olhemos um pouco para Esaú. Será que Esaú era melhor do que Jacó? A nossa lição faz questão de deixar claro que não. Nós até pontuamos ali uma afirmação do comentarista bíblico Derek Kidner, quando ele diz que Jacó foi cruel, mas Esaú foi fraco. É por isso também que na segunda parte da nossa lição, já olhando os textos bíblicos do Novo Testamento, em particular a carta aos Hebreus, nós vamos perceber que Esaú foi chamado até de o profano. Vários comentaristas explicam o porquê deste rótulo atribuído então a Esaú, chamando de o profano. Guntray declara que Hebreus chamou Esaú de o profano. Stemaker explica que Esaú não tinha consideração pela bênção de Deus e a promessa que ele, como primogênito, receberia. Então, Esaú desprezou o direito de primogenitura e as promessas espirituais que Deus havia dado a Abraão e a Isaque. Vamos percebendo que, se Jacó não é o homem segundo o coração de Deus, Esaú muito menos, a ponto de a própria Bíblia o chamar de o profano. E novamente retornamos ao Dr. Paul Stevens, quando ele fala sobre Esaú, ele deixa muito claro que o paladar de Esaú controlava sua alma, o seu Deus era o estômago, seus sentidos e seus apetites fisiológicos. O Dr. Paul Stevens também faz uma citação de Alexander Wright, quando ele acrescenta que o homem, antes de expor sua primogenitura ao mercado, ele deprecia, despreza, barateia de todas as formas para si mesmo. Resumindo, se Jacó não era o homem com quem Deus poderia estabelecer um projeto de bênção, Esaú muito menos. Não encontramos em Esaú essas qualidades que Deus procurava. Agora, o próprio Deus dirá que ele amou a Jacó, ele aborreceu a Esaú. Os dois estavam igualmente separados do grande projeto de Deus. Agora, existe um fator chamado graça de Deus, chamado amor de Deus, chamado sabedoria divina, e é isso que fará toda a diferença na vida de Jacó. Deus dirá em Malaquias, lá no capítulo 1, todavia, amei a Jacó e aborreci a Esaú. A nossa lição deixa muito claro que Deus já tinha dito que o maior servirá o menor. Gênesis capítulo 25, versículo 23, e temos aí outras referências bíblicas. Geisler argumenta que o sol que derrete a cera também endurece o barro. O problema está com a receptividade do agente sobre o qual o sol está agindo. O que ele está dizendo para nós é que a ação de Deus na vida de Jacó, conforme veremos agora na terceira e última parte, ela foi acolhida de uma maneira diferenciada. Deus está olhando para a vida de Jacó, Deus está percebendo seus enganos, suas mentiras, suas trapaças, mas Deus então virá ao encontro de Jacó e isso fará toda a diferença. Continue conosco, porque em seguida nós falaremos sobre o encontro de Deus com Jacó. Meus irmãos, minhas irmãs, professores e professoras, já estamos na terceira e última parte da nossa aula 7, falando sobre Jacó.
lute com honra pelas promessas de Deus. Claro que a vida de Jacó é uma negação daquilo que a gente afirma no subtítulo da nossa aula. Jacó lutou pela promessa, pela bênção de Deus, mas não foi de maneira honrada. Agora, você, irmão, você, irmã, que aguarda as promessas do Eterno, não pode mentir, não precisa trapacear, não precisa enganar, não precisa tramar para que a promessa de Deus se cumpra. Aguarde o tempo certo de Deus, descanse o seu coração, continue vivendo um dia de cada vez, sem as preocupações que muitas das vezes fazem com que o ser humano se afaste, se distancie do projeto do Eterno. Jacó, ele queria tanto a bênção de Deus que era capaz de mentir para alcançá-la. Por outro lado, Esaú, o profano, dava a mínima importância a essa promessa do Eterno. Tanto é que trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, precisamos valorizar a nossa herança espiritual, precisamos honrar aquilo que Deus nos tem confiado. Bom, nós agora chegamos na terceira e última parte da nossa aula e ali nós então temos que destacar o amor de Deus por Jacó. Já citamos aqui o texto de Malaquias capítulo 1, quando o próprio Deus diz que ele amou a Jacó. Isso faz toda a diferença na vida do ser humano. Esse texto, na área da teologia da salvação, tem rendido muitas discussões. Hoje, para nós, o que de fato interessa é essa declaração do amor de Deus por Jacó. Alguém poderia dizer, mas por que Deus não amou Esaú se Esaú tinha tantas qualidades? Eu lhe pergunto, quais? Nós já destacamos aqui o fato de que a própria Escritura chegou ao ponto de chamar Esaú de o profano. Ele não teve problema algum em liberar a bênção de Deus, liberar o direito de primogenitura, tendo, portanto, o estômago como seu orientador de vida, como a sua voz de comando. Então, Esaú não tinha qualidades melhores do que Jacó. Fato é que a história de Jacó e a nossa lição, ela traz essa afirmação do Dr. Paul House, dizendo: pouquíssimos textos do Antigo Testamento ressaltam os conceitos bíblicos de eleição e graça mais do que os relatos que envolvem Jacó. O que nós temos aqui? Nós temos um homem que aprendeu a mentir para alcançar aquilo que ele queria, um homem que aprendeu a tramar, a orquestrar de maneira absurda para atingir os seus propósitos, os seus objetivos, mas esse mesmo ser humano foi alvo do amor gracioso e transformador de Deus. A primeira parte, aí já concluindo então a nossa lição, está escrito que Deus sai ao encontro de Jacó. Na terceira parte da nossa aula, o primeiro subponto ali, dizendo que Jacó está fugindo, deixando para trás um pai que foi enganado, deixando para trás uma mãe super protetora e deixando para trás um irmão irado a ponto de tirar a sua própria vida. É exatamente nessa situação que Jacó está saindo do seu lar. Meus irmãos, minhas irmãs, que tragédia, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que nós possamos, mesmo na nossa família, sempre espalharmos sementes de bênçãos, que Deus nos livre desse terrível destino de Jacó. Agora, existe um Deus que estava de olho em Jacó e é isso que fará toda a diferença na vida dele. Nós começamos então já na sequência, falando desse encontro tremendo, o que acontece com Jacó quando Deus se revela a ele. O próprio texto que nós usamos aqui no texto áureo destaca a promessa que Deus fez a Jacó. Essa promessa traz consigo alguns elementos. Primeira coisa, Deus diz assim: eu estou contigo, eis que estou contigo. Então, quando Deus se revela a Jacó,
nesse processo de fuga, de inquietação, de angústia, de desespero, esta é a primeira afirmação de Deus: eis que eu estou contigo. Temos aqui a promessa, então, da presença. Segundo lugar, Deus também diz a ele: e te guardarei por onde quer que fores. Então, a promessa de Deus aqui, falando sobre proteção. E, finalmente, uma terceira parte da promessa, quando Deus diz: e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei tornar essa terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Então, esta última parte do versículo, falando do triunfo e do regresso. Meu irmão, minha irmã, imagina isso. A situação em que Jacó se encontrava saindo do seu lar, um lar desestruturado, um lar no qual ele aprendeu a herança do engano e agora partindo para uma terra desconhecida. Deus então se revela a ele dizendo: eu estou contigo. Imagina você o conforto desta palavra, imagina você o conforto que traz esta promessa de Deus à vida de Jacó. Mas Deus não apenas diz que estará com Jacó, Deus também diz que o protegerá. Tudo que Jacó precisava era desta proteção. A nossa lição deixa muito claro que Jacó, ele cresceu em tendas, Jacó cresceu no lar, era diferente de Esaú, que era então um caçador, um guerreiro. Então, quando Deus diz que será a sua proteção, imagine você o impacto que isso teve na vida de Jacó. Agora, esse mesmo Deus também promete a Jacó que vai trazê-lo novamente àquela terra, até que Deus tenha cumprido as promessas que ele tem para Jacó. Portanto, é esse encontro tremendo que começa a marcar a vida de Jacó de maneira muito positiva. E agora, já encerrando então a nossa aula, nós precisamos destacar que lá no capítulo 32, novamente Jacó terá um encontro com Deus. A nossa lição diz que Deus prometeu a Jacó presença, proteção e triunfo. Então a vida de Jacó, a partir dali, foi gradativamente prosperando. Finalmente Jacó tinha dinheiro, tinha família, tinha direito de primogenitura, mas ainda precisava de uma experiência pessoal e profunda com o próprio Deus, e ele terá essa experiência em Gênesis capítulo 32. Você se lembra que o pai de Jacó havia perguntado a ele: quem é você? E a resposta dele qual foi? Esaú. Agora o anjo novamente pergunta a ele: qual é o teu nome? E ele responde: Jacó. Finalmente Jacó tira a máscara, assume suas sombras. Agora ele tem fome e tem sede de Deus. É quando então o próprio anjo diz: Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó, vencido, venceu. Que Deus, então, nos ajude nesta caminhada de fé, que nós possamos esperar com honra o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, professor, professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Compartilhe essa aula nas redes sociais. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.